lábios. Perceber como a gente se sente nessa postura. Deixando seus olhos sorrirem. Os lábios com um leve sorriso. O corpo bem apoiado e alinhado. E a gente pode soltar qualquer tensão. A gente não precisa sustentar nenhuma preocupação. A gente pode deixar o corpo relaxar porque ele está no lugar estável. A gente dá um tempo para o nosso corpo entender isso. Como se a gente estivesse acalmando uma criança. A gente pode deixar o nosso corpo devagarzinho e encontrando esse lugar de tranquilidade, de relaxamento, de estabilidade. Corpo desacelerando, a mente desacelerando. E a gente pode repetir essas frases mentalmente para a gente, cada vez que a gente solta o ar. Corpo desacelerando, a mente desacelerando. Perceba o tom de voz que você usa internamente para falar essas frases. Permita que seja um tom de voz amoroso, cuidadoso. Corpo desacelerando, a mente desacelerando. De novo, como se a gente estivesse falando com alguém que a gente gosta muito e que quer acalmar essa pessoa, tranquilizar. Permitindo que sua respiração fique cada vez mais lenta e mais profunda.
Aos pouquinhos a gente pode ir soltando a prática. Percebendo como a gente está se sentindo agora. Abrindo espaço para qualquer emoção, qualquer pensamento. Esse lugar relaxado que a gente encontra no corpo, ele é um lugar amplo também, que não precisa se contrair diante de algum pensamento, diante de alguma emoção. A gente pode manter esse relaxamento e esse lugar amplo, sem se contrair com o que aparece na nossa mente e no nosso corpo. E aos pouquinhos a gente pode ir movimentando o nosso corpo, se espreguiçando, alongando e abrindo os olhos. Tudo bem. Também. Deixa eu ver que página que a gente parou. 289. Alguém quer compartilhar alguma coisa da prática enquanto eu abro aqui? Fiquem super à vontade. Deixa. Todo mundo tão quietinho hoje. Aí, tudo bem? Carmen, você não estava em São Paulo semana passada? Não? Eu achei Não, que ia te ver na palestra do Lama. pois é, estou no Rio, Ah, imaginei. bem que eu gostaria de estar mesmo. Bem, alguém quer ler? A dor não é pessoal? Isso, tá certo, né, gente? Eu fui direto no Kindle, não olhei no livro físico. A dor não é pessoal. É a 268, né? Não, 289. 289. Pode começar? Pode, por favor. Michael Mead, um renomado contador de histórias e professor, relata um ritual de cura na Zâmbia. Acredita-se que, se um membro da tribo adoece, seja emocional ou fisicamente, é porque o dente de um ancestral se alojou dentro da pessoa. Como todos na tribo são interconectados, o sofrimento de um afeta os outros e todos se envolvem na cura. O ritual de cura da tribo se baseia na compreensão de que, como Mead relata, o dente surgirá quando a verdade surgir. Embora a pessoa doente precise revelar a raiva, o ódio ou a lascívia que está sentindo para que a plena verdade seja revelada. Cada pessoa na tribo precisa expressar as próprias dores
os próprios medos, raiva e desapontamento soterrados. Na descrição de medo, a libertação só ocorre quando tudo é revelado, em meio a danças, cantos e batucadas. A aldeia inteira é purificada pela libertação do dente mediante a libertação dessas verdades difíceis. Esse ritual encerra uma grande sabedoria, ao contrário de nossa cultura, que considera a doença ou a depressão como defeitos ou afecções pessoais. Os membros dessa tribo não são culpados nem estão isolados em seu sofrimento. Ao contrário, o sofrimento é uma preocupação compartilhada, parte da vida de todos. A dor não pertence a um indivíduo. Não personalizar a dor é essencial à aceitação radical. Como ensinou o Buda, as dificuldades da vida não são possuídas ou causadas por um indivíduo. Os estados cambiantes de nosso corpo e nossa mente são influenciados por uma miríade de variáveis. Quando reconhecemos isso, ficamos mutuamente abertos, vulneráveis e acolhedores uns com os outros, e nos curamos juntos. Não tomar nossa dor como algo pessoal é uma mudança profunda em relação à forma habitual de encarar a vida. Mesmo quando estamos tentando não nos julgar, é fácil presumir que nossos pensamentos ciumentos, nossas tendências egoístas e nossas compulsões ou nosso julgamento. Alô? A Carmen travou para mim aqui. Grupo de KM ou como a Voltou. tribo. Voltou. Você deu uma travadinha, Carmen. Deixa eu ver, eu estou em dados móveis aqui, né? Deixa eu voltar, vou voltar um pouquinho então. Volta para o começo do parágrafo. Sim, não tomar nossa dor como algo pessoal é uma mudança profunda em relação à forma habitual de encarar a vida. Mesmo quando estamos tentando não nos julgar, é fácil presumir que nossos pensamentos ciumentos, nossas tendências egoístas, nossas compulsões ou nosso julgamento, muitas vezes incessante, são problemas pessoais e sinais de deficiência. Mas, se prestarmos bastante atenção nos outros, como Karen fez no grupo de KM e como a tribo da Zâmbia faz, veremos que não estamos sozinhos em nossas carências e nossos temores. Veremos também que compartilhamos o mesmo desejo de ser mais carinhosos e despertos. Perceber a verdade do pertencimento, de que estamos todos sofrendo e despertando juntos no caminho, constitui o antídoto mais poderoso ao sentimento pessoal de indignidade. Quando o meu medo ou a minha vergonha se tornam o nosso sofrimento compartilhado, a aceitação radical floresce. Sentimentos habituais de separação surgem ao longo da vida, fazem parte da nossa condição. Quando indagado sobre como lidar com esses sentimentos persistentes de distância mútua, o mestre indiano Sri Nisargadatta deu este conselho simples e bonito. Simplesmente só. Eita, travou de novo. Carmen?
quando... Oi, travou de novo, Carmê. Espera aí que eu vou soltar aqui o Wi-Fi. Aí. Oi. Oi, vou voltar. Volta simplesmente para o provérbio, conselho. Ok. Simplesmente soltem todos os pensamentos, exceto eu sou Deus, você é Deus. Ao nos relacionarmos uns com os outros, com uma aceitação radical, afirmamos a verdade de quem somos. Quando na amizade soltamos todos os pensamentos e ideias distanciadores, quando contemplamos uns aos outros com clareza e amor, alimentamos as sementes de liberação. Uau! Sim. Que bom, né? A gente podia continuar assim, né? Tem muitos mestres budistas, né, que falam dessa prática de como a gente deve ver, né, as intempéries que acontecem com a gente, assim, trazer para esse nível mais coletivo, né? Que o meu sofrimento é o sofrimento do mundo, assim, quando eu estou passando por uma dificuldade, seja ela qual for, milhares e milhares e milhares de outras pessoas já passaram, estão passando ou passarão por isso, assim. Então, eles orientam que surja um desejo, assim, dentro da gente, né, que eu me libere desse sofrimento e que todas as pessoas se liberem também, assim, que ninguém mais precise passar por isso, sabe? E isso é muito poderoso, assim, porque tira esse peso, né, da individualidade do sofrimento, né, quase como se fosse culpa nossa que a gente está sofrendo, né? Só com a gente, esse isolamento que a gente entra no sofrimento, né? E, de alguma forma, também é acalentador, né? Porque, olha, eu não estou sozinho, né? Estão me ajudando a carregar, sei lá, isto que está sendo difícil para mim, né? E das vezes que eu consegui fazer isso, né? Porque é isso, né? Na hora que a gente está passando um perrengue, a gente tem que lembrar dessas coisas, né? Então nem sempre a gente lembra. Mas me deu uma sensação assim de, não sei, de que antes de eu fazer isso, é quase como se fosse uma afronta eu estar sofrendo, sabe? Como se fosse um absurdo. Olha o que está acontecendo comigo, assim, olha a injustiça, olha, né? Como se fosse um erro, tá acontecendo aquilo comigo, né? E quando você faz essa prática, você se dá conta, bom, é isso, né? That's life, a vida é assim, né? As coisas, esse tipo de coisa acontece. Essa semana passada eu passei um perrengue com meus gatos, assim, que eu fiquei muito mal, né? Que eu achei que eles estavam com uma doença muito grave e no fim da semana eu descobri que não estavam. Mas foi uma semana, assim, que eu criei meu inferno aqui na cabeça, né? Enfim, e não estava acontecendo nada, eles estavam bem. Mas me deu muito essa sensação, sabe? No início de gente, que é isso, né? Não pode ser, que injusto, um sofrimento muito pesado, individual, né? E aí eu comecei a pensar, bom, mas é isso, né? As pessoas têm bicho, os bichos ficam doentes, todo mundo que tem bicho passa por isso. E é um sofrimento mesmo, né? E tem a ver com amor, enfim. E me tirou um pouco desse lugar, sabe? Mas é isso, nosso primeiro impulso é esse isolamento, né? E individualização do sofrimento, né? Uhum. Alguém mais quer comentar? Então, eu estou no Rio porque meu marido está com câncer e eu tenho ficado um pouco em São Paulo e mais tempo aqui no Rio para acompanhá-lo no tratamento. Então, tem hora que a coisa pega, né?
E realmente, por isso que eu falei que é alentador, né? Essa coisa de que não estou sozinha, muitas pessoas já passaram, é o que você falou, né? Muitas pessoas já passaram por isso, muitas pessoas ainda passarão por isso, é difícil mesmo, a gente não sabe como é que isso tudo vai se desenrolar, tem milhões de cenários e a gente sempre pensa nos piores, a própria pessoa, né, também vai entrando assim numa que... Mas é assim, é a gente perceber de que as coisas acontecem porque acontecem e a gente vai pedindo energia. E quando eu falei, né, desse compartilhamento de energia e de força, é isso, né? Acho que, né, ó, não estou sozinha, tem mais gente me ajudando a segurar essa, né, nesse sentido. Bem. Ai, que situação difícil, Carmen. Uhum. Muito difícil, mas é possível, né? É possível. Enfim, vamos ver. Amanhã a gente vai para uma consulta onde serão vistos os resultados de alguns exames e talvez tenha que se fazer uma grande cirurgia, né? Quer dizer, a gente espera ter soluções para a situação, que periga também falar assim, olha, não temos mais o que fazer, né? Não sei. A gente torce para que tenha alguma solução a fazer. Sim, sim, com certeza. Uhum. Acho que teve um dia, acho que é um mês, acho que estava num encontro seu, que eu estava muito quietinha, muito tristinha, sei lá, e eu preferi não falar muito. Eu não lembro se foi com você, acho que foi num dia com você. E eu até falei, não, hoje tudo bem. É que as coisas estão assim, piorando dia após dia, entendeu? Por isso. Mas já estou um pouco mais fortinha, vai. Já estou mais fortinha. A gente se surpreende com a nossa capacidade de resiliência, né? Uhum, uhum. Você quer falar, Lânia? Você desmutou? Foi, pois é. O meu marido teve câncer no sistema linfático e depois de um ano que ele fez o PET scan, aí deu uma recidiva e aí ele voltou ao tratamento. E o que me ajudou muito foi estar no presente, no aqui e agora. Então, assim, eu não pensava, e agora, o que vai ser? E agora, a química, como é que vai ser? E agora, o transplante da medula óssea? Então, eu pensava no aqui e agora e investi muito no que eu gosto de fazer, o que me dava muito prazer. Meus filhos, felizmente, me deram o maior apoio. O meu pai hoje está com câncer também, ele está com 89 anos, mas ele não tem mais o que fazer, é aceitar. E o que nós estamos buscando, formas paliativas para ele não sofrer, zerar o sofrimento não tem como, mas estamos encontrando algumas medidas e é isso. Não olhar muito lá para frente me ajudou bastante. Essa questão da concentração, da presença do aqui e agora. Eu acho muito importante. Obrigada, Alane. Obrigada. Uma ótima dica. E outra, você está no Rio, né, Carmen? Agora estou. Adoro o Rio. Quando tiver uma trégua, assim, ele estiver bem e você puder dar uns mimos para você. Procura fazer alguma coisa que você goste aí. Praia.
ver as pessoas na praia, ir para o teatro, enfim, né? Fazer uma lavagem de alma. Eu tenho feito isso aos finais de semana. Eu tenho ido. E veio uma pessoa aqui para o Rio essa semana, que ela é uma colega, nós fizemos no Escuta Compassiva uma dupla, uma parceria. E aí a gente se encontrou várias vezes já. A gente se encontrou no sábado, a gente se encontrou ontem. Íamos nos encontrar hoje, mas não deu, vamos nos encontrar amanhã. Aí cada hora a gente faz uma coisa. Tá sendo assim bem nutridor esses encontros. Legal. Uhum. Obrigada, Ana. É isso mesmo. Vou seguir à risca aí as suas sugestões. Continuamos com a leitura, então? Você continua, Carmê? Pode ser, se alguém quiser, também não quero usar toda a fala, não. Tem alguém que queira? Se alguém quiser, eu passo o bastão, senão eu continuo. É uma reflexão guiada agora, né? Sim. Mas acho que é legal a gente ler, assim, eu acho que é bacana, dá para a gente fazer lendo. Só Uhum. enquanto você começa a ler, Carmen, eu vou pedir licença para vocês que eu preciso muito ir no banheiro, mas eu já volto, tá? Mas aí a gente começa sem você, é isso que você está dizendo? Vai lendo e num minutinho eu tô de volta. Tá bom. Então vamos lá. Reflexão guiada. Comunicar-se com consciência. A forma como falamos com os outros e os ouvimos pode comunicar amor ou ódio, aceitação ou rejeição. O Buda descreveu a fala sábia, aquela que expressa reverência pela vida, como falar apenas o que é verdadeiro e útil. Porém, estando envolvidos na reação movida pela carência e pelo medo, como reconhecemos o que é verdadeiro? Como discernir o que é útil? Como falar e ouvir com base no nosso coração? As práticas meditativas a seguir são diretrizes para estar plenamente atento e de coração aberto na comunicação com os outros. Foram extraídas de diferentes fontes e são usadas em combinações variadas por grupos de Kalyana Mitra e semelhantes nos Estados Unidos. Você pode praticá-las sempre que estiver envolvida em conversa ou como diretrizes formais para a meditação interpessoal, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas com o propósito do diálogo plenamente atento. Defina a sua intenção. Como uma prática espiritual básica, determine sua intenção de estar presente e de ser honesta e gentil em qualquer relacionamento, em qualquer circunstância. Lembre-se de sua resolução no início de cada dia, no início de uma meditação interpessoal ou antes de qualquer interação com os outros. Deixe seu corpo ser uma âncora. Escolha 2 ou 3 pontos de toque, locais em seu corpo onde você pode reativar a sensação de presença. Podem ser as sensações da respiração, de seus ombros, mãos, estômago ou pés. Retorne a eles com a maior frequência possível quando estiver se comunicando com os outros. Quanto mais praticar a consciência desses pontos de toque durante
sua prática de meditação e no decorrer do dia. Mais prontamente você sustentará sua presença incorporada quando estiver com outros. Ouça a partir do coração. Enquanto os outros estiverem falando, tente abandonar seus pensamentos e preste atenção no que estão dizendo. Perceba os sentimentos e sensações que ocorrem pelo seu corpo, principalmente na área do coração. Perceba em especial sua mente divagando para julgamentos. Caso se veja criticando, analisando ou interpretando, acolha esses pensamentos com atenção plena. Abandone-os e retorne à escuta receptiva. Isso não significa que você vá concordar com tudo o que vem sendo dito, mas que honrará o outro ao oferecer sua plena presença e atenção. Deixe que sua escuta seja dedicada e profunda, prestando atenção no tom, na altura e no volume das palavras. Além do conteúdo, permita-se receber o estado de espírito do que o outro está expressando. Fale a partir do coração. Tente não ensaiar o que vai dizer, especialmente enquanto o outro está falando. No momento presente, diga o que parece verdadeiro e significativo. Pode ser uma resposta ao que você acabou de ouvir ou, como acontece no diálogo meditativo, pode não ser necessário responder. O que você diz surge de seu fluxo imediato de experiência. Falar a partir do coração começa com a escuta interior. Fale devagar, o suficiente para permanecer atentamente conectado com seu corpo e seu coração. Pause, relaxe e preste atenção. Durante seus diálogos, pause várias vezes. Pause brevemente antes e depois de falar. Pause quando estiver falando para se reconectar com seu corpo e seus sentimentos. Pause quando o outro parar de falar, dando algum espaço para que suas palavras se acomodem. A cada pausa, relaxe o seu corpo e sua mente. Repouse na abertura, prestando plena atenção na experiência desse momento. Após pausar, você pode aprofundar sua atenção investigando seu coração e sua mente. Indague a si mesmo. O que é verdadeiro agora? O que estou sentindo? Aprofunde sua percepção do outro, se perguntando: o que essa pessoa poderia estar experimentando? Essa investigação é tanto ativa quanto receptiva. Você está perguntando e investigando intencionalmente e também se abrindo ao que estiver surgindo. Use a pausa, relaxamento, atenção. Use a pausa, relaxamento, atenção. Sempre que lembrar, como um caminho sagrado até a presença. Pratique a aceitação radical. O esforço para estar presente e desperto com os outros é muito angustiante. Com certeza, esqueceremos nossa intenção. Esqueceremos de nos conectar com o nosso corpo. Esqueceremos de ouvir sem pensar. Esqueceremos de não ensaiar. Esqueceremos. Acolha todo o processo com aceitação radical, perdoando a si e os outros repetidamente, por serem perfeitamente imperfeitos. Quando o espaço da aceitação radical acomoda nossos relacionamentos,
torna-se possível a intimidade genuína. Treinar para estarmos presentes uns com os outros é uma forma de integrar ao cotidiano atenção plena e bondade amorosa. Nos momentos em que nos comunicamos com honestidade e gentileza, começamos a dissolver o transe da separação. Em vez de sermos movidas pela carência ou pelo medo, nos sentimos cada vez mais espontâneas e reais. Assim, como qualquer meditação, essas práticas permitem descobrir pelo relacionamento lúcido com os outros a doçura da conexão e do pertencimento. Tudo bem. Alguém quer comentar? Quer comentar? Acho interessante, assim, que ela vai colocando esses pontos, né? É como que a gente se relaciona com os outros, assim, com o mundo, sem ser por esse lugar da competição, né? Sem ser por esse lugar da proteção, né? Da gente ter que se proteger, da gente ter que lutar, da gente ter que competir, né? É um outro lugar, assim, porque se a gente está numa mente de competição, de comparação, por exemplo, a gente não consegue fazer isso. Falar a partir do coração, né? Pausar, ouvir a partir do coração, né? Você já ouve, por exemplo, tentando analisar o que a pessoa está falando, vendo se eu sou melhor ou pior, né? É um treino da gente saindo desse lugar de competição, né? De luta e fuga, para ir para esse lugar de abertura mesmo, né? De segurança, né? Segurança. A gente só consegue fazer isso se a gente está se sentindo mais segura. Fê, você fez uma pergunta, eu estava lendo a tela, não prestei atenção. Você fez Eu fiz só um comentário mesmo, que a gente só consegue fazer isso quando a gente está se sentindo mais segura mesmo, que se a gente está com muito medo, por exemplo, se a gente está preocupado, por exemplo, como estão avaliando a gente, né? Você não consegue fazer essas coisas aqui, né? Você está se protegendo. Uhum. 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 Fê, Oi? oi. Eu acho que a gente até se assusta quando vem uma pessoa e pergunta como que a gente está e espera a gente responder, não é? Uhum. Porque é tão incomum esse tipo de comunicação que a pessoa ficou, opa, né? Porque geralmente a gente está no... Diz uma coisa, outro responde, diz uma coisa. Ah, mas eu não sei o quê. Ah, mas eu não sei o quê. Ah, mas o meu caso não sei o quê. É muito, muito difícil, assim, eu andei reparando, né? É muito difícil isso, né? E como muda quando a gente fica nesse lugar mais centrado e realmente escuta. Como muda o... Por exemplo, assim, as pessoas podem chegar agitadas, né? Podem chegar mais agressivas. Parece que elas desarmam, assim, né? No meu trabalho, por exemplo, quando eu tento fazer isso, de ter uma curiosidade genuína de estar ali só escutando antes de julgar, depois eu vou ter que julgar, né? Mas no começo não. Mas parece assim que, opa, tipo assim, ela tá prestando atenção realmente no que eu estou falando. É muito, muito doido, né? Muito doida, porque eu acho que socialmente, né, a gente vai sendo colocada também nesse lugar de avaliação constante, né, de comparação constante, né, de insatisfação constante, né, todos esses são estados de luta e fuga, né, de estresse, de competição, né. E como que, no fundo, o que a gente está buscando é essa conexão, né? Essa coisa simples que acontece quando você está genuinamente na frente de alguém, você pergunta como a pessoa está,
E aí você espera a resposta, né? Porque você está realmente interessado. É a conexão que a gente está procurando, né? Uhum. Sabe que eu acho muito difícil, Fê, sustentar esse silêncio. Eu não sei porquê, mas quando eu pergunto alguma coisa, é estranho, a gente fica numa ansiedade para falar esse silêncio, eu não sei porquê, mas eu acho muito difícil sustentar. Mas é difícil mesmo. Mas o que você sente, Fê, que para você especificamente assim, acontece quando vem o silêncio? Não sei, vai me dando uma inquietação, assim, uma necessidade de, não sei, não sei, surge uma inquietação, alguma necessidade de romper aquilo, não sei se é um certo desconforto, eu não consigo definir direito o que é que acontece. Agora está mais tranquilo, antes era mais forte, agora eu estou conseguindo lidar melhor, mas eu ainda acho que é um desafio. Desafio mesmo. Você estava falando, eu estava lembrando que no programa, né, de Mindfulness e na autocompaixão, a gente faz um exercício, assim, né, no que não é online, né, do que são 8 semanas, assim. Que a gente a gente coloca em duplas, né, e tem essa prática de um falar por 1 minuto e o outro tem que só escutar, assim, e como que é para você só escutar, né, e como é que é para o outro estar diante de alguém que só vai te escutar, né, e a gente faz esse jogo. E é realmente, todo mundo fala, né, como é muito difícil mesmo você estar nesse lugar de só escutar, né, e mesmo os sinais que a gente vai dando, né, enquanto a pessoa está falando, às vezes vem desse lugar, né? Então, eu, por exemplo, me pego muito nesse lugar, assim, né? Quando eu estou nas sessões, por exemplo, quando eu estou muito responsiva, assim, eu estou num lugar que talvez eu não estou escutando tanto, né? Então, eu tento cuidar também. Porque é isso, né? É difícil a gente ficar nesse lugar de abertura, porque esse silêncio é uma abertura, é ameaçador, né? É um espaço, né? Como seres humanos é difícil a gente estar nesse lugar aberto, né? Sem saber o que vai vir, sem precisar me proteger, sem precisar planejar o que eu vou falar. Pensa, é um lugar aberto, está num descampado, né? Mas como é libertador quando você está nesse lugar aberto, né? Olha só, tem muito espaço, é livre, você pode só estar ali, né? E continuamos? Temos mais uns minutinhos. Deixa eu virar aqui. Capítulo 12. Realizando nossa verdadeira natureza. O Sri Ramakrishna fala o seguinte: ó mente anelante, habita a profundeza de tua própria natureza pura. Não busques tua moradia em outra parte. Tua consciência nua, sozinha, ó mestre, é a abundância inesgotável, pela qual anseias tão desesperadamente. Interessante. Estou pensando também. Mente anelante mesmo, né? Porque faz tudo quanto é volta, né? E como a mente é anelante, ela é que nem ele fala aqui, né? Busca moradia em outra parte, né? Fica o tempo todo buscando fora, buscando em muitos lugares, né? E a coisa vai, a gente vai a vida inteira, né? Nesse movimento, assim. E aí, quando a gente para de olhar para fora, assim, vem essa abundância inesgotável, né? Pela qual anseia tão desesperadamente. Interessante, né?
quer dizer, a gente se esforça para tanta coisa e acho que precisa se esforçar também para manifestar a natureza. Hum. E para mim conecta com esse lugar de silêncio que a gente estava falando, desse lugar amplo, né? Assim, é isso, o silêncio é muito ameaçador para a gente, porque a gente lê como um lugar que não tem nada, né? É um deserto, assim, não tem nada. Só que não, assim, esse lugar amplo, ele é a possibilidade de tudo, né? É a abundância completa, assim. Então, é bem paradoxal, né? Esse lidar com esse lugar aberto, né? Bem, Vai continuar ou a gente deu o nosso horário? eu acho que talvez seja melhor a gente pausar aqui, porque não vai dar para ler muito, né? E a gente já começa semana que vem no comecinho, né? Mas essa é uma meditação vipassana, né? Que a gente até falou, acho que antes, né? Em partes anteriores, uma meditação à base de vipassana. De você reconhecer a natureza, né? Aberta. Mas mesmo assim, né? Quando uma reflexão, nessa reflexão, né? Comunicar sua consciência, que é defina uma intenção, deixe seu corpo ser uma âncora, ouça a partir do coração, fale a partir do coração, pause, relaxe e preste atenção e pratique a aceitação radical, né? Gente, isso é a receita do bolo mesmo, né? Muito legal, muito legal. Se alguém quer uma receita de sucesso, né, é só seguir essa, né? Colocar na geladeira, né? Exatamente, passo a passo, né? Agora que eu vi a Larissa. Oi. Ai, cheguei depois, eu consegui entrar hoje. Eu falei, tinha um tempinho, gente. Aí eu falei, vou. Desculpa Bom. entrar assim, no meio do caminho, mas já está sendo incrível. Compartilhar um pouquinho, ouvir as reflexões. Eu fiquei na receitinha de bolo aí também. Fiquei, nossa, tô ainda com tudo isso, assim. Posso fazer um comentário, aproveitando? Claro. É porque me veio uma coisa do quanto é difícil a gente pausar com a gente mesma, assim, sabe? A gente ter essa escuta com a gente mesma. Tipo, de parar e de fato esse silêncio, sabe? Deixar ele assim acontecer, assim, quanto que é isso, né? A gente tem um tempinho, a gente vai buscar alguma coisa, a gente vai se preencher com alguma coisa, e não só deixar algo acontecer, sabe? Eu fiquei muito nisso. Assim, falei, nossa, essa escuta no mundo ainda é outro grande passo, assim, é outro grande abismo, né? E tô nessa brisa aí. É difícil escutar o outro, é muito difícil escutar a gente, né? Como é angustiante, né? A gente parar 5 minutinhos, né? E só ficar, assim, fazer essas práticas que a gente faz, é muito desafiador muitas vezes, né? Inclusive parar para escutar o que a gente está precisando, né? Parar para escutar o que está acontecendo de verdade, né? O que a gente está querendo. É um exercício mesmo, né? Eu tô lendo um livro que chama O Cuidado do Corpo, do Thomas Moore, eu acho o nome dele. E aí ele fala essa coisa da gente, o cuidado da alma, desculpa. O quanto a gente se perde da alma, e aí a gente vai preenchendo com as outras milhares de coisas, assim. Então você vê muitas coisas, você faz muitas coisas, ou você mesmo se deprime, porque você perde o que é a alma, sabe? E eu acho que tem um pouco a ver, assim, com isso.
É isso, né? De você se perder de você mesmo, né? É que para estar com a gente mesmo também tem muito perrengue, né? Assim, tem uma ilusão, sei lá, coletiva de que, sei lá, as coisas, né? Você comprar tais coisas vai te trazer, você ir para tais lugares, né? Acho que tem toda uma mídia, tem toda uma cultura que leva a gente para esse lugar também, né? E como tá com a gente só tem a ver com aceitação radical, né? E como tem muito perrengue envolvido, tem muita dor também, tem muita coisa maravilhosa, né? Mas é isso, é o terreno do real, né? Da aceitação radical mesmo, né? É radical por isso. Então, também é quase como se fosse mais fácil e mais bonitinho, né? Você ir para esses lugares, né? E a gente perder essa alma, porque a alma é isso, a alma não é essa ilusão lustrosa, né? A alma, ela é flexível, ela é, não sei, é insondável, é uma coisa ampla também, né? Tem a coisa da amplidão também. Não sei, tô viajando um pouco aqui também. Foi assim, é interessante como que as coisas, não sei, se conectam, né? Hoje eu comecei a ler um livro que chama A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. E aí ele aqui fala assim que o silêncio permitia levar todos os sentimentos em direção a um estado mais perfeito. E é tão difícil, né? Eu acho que é essa questão mesmo, vem vários tipos de sentimentos, né? Então fica mais intenso também, assim, sentir. Então, achei bem interessante, igual isso que você falou, que vem os perrengues também. Os perrengues da mudança, né? Não é insondável a palavra que eu estou procurando, assim, mas é imprevisível, né? Também. Estou lembrando das mulheres que correm com os lobos, Dani, também, nessa coisa né, do que instintivo, assim, de como isso tudo é ameaçador, como a força é ameaçadora, né, como tudo isso que tem dentro da gente muitas vezes é tão ameaçador, né? É um mistério, né? Eu acho que tudo que é mistério assusta, né? Insondável é porque é um mistério, né? Um mistério assusta. Bem, acho que é isso, meninas. Tu cortou o cabelo, Fê? Ai, eu cortei, mas não Eu gostei. achei lindo! Achei que tava preso. Não estou aceitando radicalmente meu cabelo, tá? Ah, não. Tá muito bonito. Tá bonito, Foi verdade. radical, vou dizer. Não, é que assim, a moça ela não soube fazer o corte que eu quis e ficou horrível. Aí a gente teve que cortar bastante, entendeu? Então, não foi uma escolha. Não, mas ficou super bem. Ficou super bem. Ficou bom, ficou bom. Tá Ai, lindinho. estou no processo de aceitação. Nossa, eu amei seu cabelo. Amei. Obrigada. Ai, meninas, então tá bom. Então, Carmen Obrigada, mandando muita energia positiva para ti, amado. obrigada, Tá? meninas. Muito obrigada, viu? Só o fato de participar aqui já me dá um alento. Muito obrigada. Beijo, gente. Ótimo ver Beijo, vocês. Tchau. Tchau. beijo, obrigada. Tchau, tchau.